Hoje daremos continuidade ao nosso estudo no livro de Atos. Aqui na primeira igreja, nós temos estudado já há alguns meses, não é? O livro de Atos dos Apóstolos, porque entendemos que se quisermos ser uma igreja relevante, uma igreja bíblica e uma igreja neotestamentária, nós precisamos resgatar o modo de ser igreja, o que nós chamamos de eclesiologia do Novo Testamento. E onde nós podemos aprender isso? No livro de Atos, nas cartas do apóstolo Paulo. Nós vimos fazendo esse estudo de maneira, assim, capítulo a capítulo, né? Apresentando, né? esses conteúdos, mas talvez a interação, para melhorar a interação entre nós, desde a quarta passada, estamos fazendo de uma maneira mais temática, pegando realmente alguns personagens bíblicos, né? E estudando um pouco a vida deles, e certamente esses personagens nos servem de inspiração e de modelo também para nós hoje. A pergunta que nós sempre fazemos é essa: o que nós podemos aprender com os primeiros cristãos, com os cristãos do primeiro século, com a igreja primitiva, que nós, de alguma maneira, deixamos de fazer, e o que é que nós precisamos resgatar dessa vivência desses irmãos para os nossos dias? Essa é a grande pergunta, porque nós, aqui na primeira igreja, já indo para os seus 87 anos, queremos a cada dia resgatar o modelo de vida dos primeiros cristãos. Não que até hoje nós não sejamos assim, de maneira nenhuma. Nós queremos estar mais próximos ainda da palavra do Senhor. E é nesse propósito que nós vamos, então, estudar hoje o capítulo 16 do livro de Atos. E eu queria convidar você a abrir sua Bíblia. Se você não está aí com sua Bíblia na sala de sua casa, pede alguém para trazer rapidinho, busca lá. Nós queremos que você tenha contato com a palavra de Deus. Ou então você pode acessar também o seu celular, não é? E ali você vai realmente ter acesso. É Atos 16. Frisamos aí o versículo 18, mas eu quero ler do versículo 16 até o versículo 18. Atos 16, de 16 a 18. Esse texto, né, nós já estudamos aqui, como eu disse, de uma maneira mais expositiva, versículo a versículo. Hoje eu quero pensar nessa palavra que está frisada, né? A palavra indignado, pelo que a igreja do primeiro século se indignava e pelo que a igreja hoje precisa também se indignar, tá bom? Então, Atos 16, a partir do 16, lemos assim: aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, veio ao nosso encontro uma jovem possuída de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus donos. Seguindo a Paulo e a nós, gritava dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo e anunciam a vocês o caminho da salvação. E isto se repetiu por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, eu ordeno que você saia dela. E ele, na mesma hora, ou seja, o Espírito saiu. Que Deus abençoe a sua palavra lida no nosso coração. É interessante como nós perdemos a capacidade de nos indignar. A igreja primitiva era uma igreja que ficava indignada com aquilo que não era do Senhor. E também nós hoje, como igreja, precisamos nos indignar. E o apóstolo Paulo aqui nos ensina o caminho da indignação.
E no PowerPoint eu coloquei exatamente essa expressão, né, essa palavra indignado, aí citando o versículo de número 18, né, diz assim: então Paulo, indignado, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, eu ordeno que você saia dela. Paulo, indignado. Paulo se indignou contra o poder do maligno operando na vida de uma mulher. Se você ler o capítulo todo, você vai perceber que essa mulher, já por alguns dias, vinha atrás dos apóstolos, não é? Vinha atrás deles, dizendo: olha, esses homens, verso 17, são servos do Deus Altíssimo e anunciam a vocês o caminho da salvação. Esses homens são servos do Deus Altíssimo e anunciam a vocês o caminho da salvação. Interessante que parece que o próprio espírito maligno estava dizendo uma verdade, né? Em algumas traduções, inclusive, aparece um caminho de salvação. Mas não é aí que está o segredo. Tanto faz um caminho ou o caminho. A tradução que eu tenho aqui, que é a Nova Almeida atualizada da Sociedade Bíblica do Brasil, traz o caminho da salvação. A questão está em que o espírito maligno, muitas vezes, ele como enganador, ele até fala uma verdade a respeito de alguma coisa, para depois nos atrair para a mentira. E pelo que nós devemos nos indignar nesse nosso tempo? Pelo que a igreja do Senhor Jesus, essa igreja, que era uma igreja que era não um monumento, porque hoje muitas das igrejas são um monumento. Estamos tão preocupados com as estruturas físicas, não é? E a igreja se tornou um grande dinossauro, difícil de caminhar, que não penetra mais na sociedade, que não penetra nas casas, que não vai onde o espírito maligno de fato está atuando. Porque não cremos, e nos nossos cultos, nós não damos lugar ao espírito maligno. Nós não invocamos Satanás em nosso meio, porque se o fizermos, ele vai se manifestar com certeza, porque há poder nas nossas palavras. Mas nós entendemos que o principal locus de atuação do inimigo das nossas almas são as nossas casas, são os lares. E por isso, cabe à igreja do Senhor ir às casas. Nós, nesse tempo, temos grandes coisas a aprender. Eu creio que nesse tempo de quarentena, já esse quase um mês em que estamos não podendo sair, não podemos cultuar juntos, eu creio que o Senhor quer ensinar grandes coisas para nós como igreja, não apenas aqui para a nossa igreja, mas para a igreja no mundo inteiro. E um grande ensinamento é esse: o quartel-general da ação de Deus é a sua casa. E por quê? Porque o lugar, o locus de ação de Satanás é também a sua casa. Quantas vezes antes de você sair para um pequeno grupo, uma célula, faltando minutos para você sair, às vezes há aquela confusão, aquela briga de marido e mulher, o menino que faz raiva daqui, uma confusão que acontece, uma visita inesperada que chega, para te impedir de realmente, por exemplo, ir ao pequeno grupo. Eu acho que esse tempo de quarentena está nos servindo também isso. Quantas vezes nós não comparecemos aos cultos, não comparecemos àquele ensaio, àquela atividade, simplesmente porque não estávamos a fim de ir. E hoje nós estamos sentindo tanta falta desses cultos e da presença próximos dos outros. O Senhor nos trouxe de novo para dentro das nossas casas, para nos unir em oração, para nos unir como família, para entendermos que nós precisamos nos indignar com algumas coisas dentro da nossa própria casa, porque é aí que o inimigo está atuando. É aí, não tenha dúvida.
essas brigas de irmãos, essas invejas, essas confusões que acontecem do nada. Para além disso, a igreja do século XXI, ela precisa entender que há um sistema maligno imperando no mundo. E eu diria em todas as esferas do mundo. Em 1 João 5,19, por exemplo, nós lemos essa verdade, que o mundo jaz no maligno. O mundo jaz no maligno. E é interessante que a expressão maligno, não é? Ela está aí realmente frisada e está com letra maiúscula, é o nome próprio. E por que Jesus, e por que o escritor sagrado diz isso? Ele diz, sabemos que nós somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. E depois, Paulo, quando escreve na segunda carta aos Coríntios, ele também afirma essa mesma verdade, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. Você já percebeu como, hoje em dia, parece que o errado aqui está certo? Quanto mais errado, quanto mais fora de padrão, quanto mais fora de noção uma coisa é, mais as pessoas estão aplaudindo esta coisa. Os programas de auditório da televisão, por exemplo, que não traz benefício nenhum para a gente. Mas quanto maior a besteira que alguém fala, mais aplauso ganha. Mais aplauso ganha. É interessante. Eu fico vendo nesse tempo agora, né, alguns artistas aí que fizeram campanhas pelo aborto, meu corpo, minhas regras, e etc. Agora, os mesmos estão aparecendo na televisão falando, fica em casa, porque nós precisamos preservar a vida. Ora, bolas, que vida? É só a sua vida que vale? Não são todas? Isso, irmãos, queridos, é um sistema maligno que está imperando no mundo. Pessoas que defendem o projeto Tamar, que defendem as tartarugas, que defendem que não podemos pegar o ovo da tartaruga, e está certíssimo, a tartaruga precisa viver, é verdade, mas essas mesmas pessoas que defendem o ovo da tartaruga, defendem o aborto de humanos, como se isso fosse a coisa mais natural do mundo. É interessante. Na minha trajetória ministerial, por exemplo, nós os batistas, né, temos o costume de pedir às pessoas que querem ser membros, por exemplo, de uma igreja batista, principalmente aquelas pessoas que moram juntas, que são amaziadas, né, que elas se casem, que elas regularizem a sua situação no cartório, etc. Né? E aí sim nós batizamos e fazemos o casamento, para ser uma coisa legal, uma coisa bacana. Não é? Nós temos esse costume, entendemos que é assim que as coisas têm que ser tudo certinho diante de Deus. E é interessante como às vezes é tão difícil fazer um marido e uma mulher que ainda não são casados no papel, mas que moram junto há muito tempo, e essas pessoas, é tão difícil convencê-las de que elas precisam casar, realmente assinar um papel. Isso é interessante. Agora, qual é o grande mote, o grande desejo hoje? Pessoas do mesmo sexo estão saindo às ruas para pedir direito de casamento. O certo está errado e o errado está certo. Irmãos, não tenham dúvidas, não tenham dúvidas. Estamos debaixo de um sistema maligno que impera no mundo em todas as áreas. Na área do direito, na área da mídia, na área da política, na área da igreja. Temos visto aberrações terríveis acontecendo até no meio cristão. Outro dia, se não me engano, uma vereadora do Rio de Janeiro, discursando na Câmara de Vereadores, né, da cidade do Rio de Janeiro, disse que há uma lógica no assalto. Aquele que assalta, ele age de acordo com uma lógica.
E ele tem o direito de fazê-lo, porque ele não teve acesso, segundo aquela pessoa, às mesmas oportunidades que todos tiveram. A culpa, nesse caso, deve ser nossa, não é? Que trabalhamos, que também tivemos muitas dificuldades, não é? Eu mesmo tive uma infância muito difícil, pobre mesmo, e, no entanto, nunca precisei utilizar disso. Ou seja, a sociedade atual, sem Deus, ela está dominada pelo diabo e pelo pecado, que tem cegado o entendimento dos incrédulos. Interessante. É interessante a hipocrisia que nós vemos nesses dias atuais, por exemplo, a respeito de tantos temas, não é? E as pessoas que defendem determinadas coisas não têm, parece, nenhum tipo de atitude quando realmente nós nos indignamos como cristãos com algumas situações. Então, Paulo se indignou diante do poder do maligno. A Bíblia diz que ele não aguentou mais ouvir aquela mulher, aquela cantilena no ouvido dele, porque, na verdade, Satanás estava usando a boca daquela mulher para dizer o seguinte: nós estamos no mesmo time. Quando o espírito maligno que atuava naquela mulher dizia: esses homens, eles anunciam o caminho da salvação, estava querendo dizer, nós estamos tudo junto. E hoje em dia, em favor, por exemplo, da tolerância religiosa, em favor do respeito às diferenças, muitas vezes querem colocar todo mundo no mesmo saco de gato. E não existe isso. O maligno continua se manifestando malignamente, ainda que com um discursozinho: os crentes são bons, os evangélicos são excelentes. Não. É o canto da sereia que tenta enganar as pessoas. Paulo não se rendeu a essa bajulação. Paulo não se rendeu a isso. Não é? Ele nunca negociou com Satanás. Vi recentemente um vídeo de um líder evangélico muito influente no passado, não é? Prefiro não declinar o nome, porque o que me interessa aqui não é a pessoa. Eu acho que a pessoa sempre tem recuperação, mas é o que ele disse. Não é? E ele, então, foi a um determinado programa de televisão, da internet, eu vi na internet, e ali ele abria mão de muitos valores ortodoxos da fé cristã. Muitos valores ele abria mão ali, em nome de um cristianismo politicamente correto, em nome de agradar aquelas pessoas que estavam chamando ele ali para falar, e ele, pessoa essa, que eu tenho livros seus, e que para mim é ainda um dos maiores pregadores, né, do Brasil, mas ele totalmente corrompido pelo mundo atual, abrindo mão de valores cristãos importantes para ser famosinho, para ficar bonito na fita e para ser seguido por muita gente. É isso que muitos têm feito hoje. Muitos pregadores querem likes, muitos pregadores querem palmas, ainda que sejam virtuais. Mas a nós importa pregar o Evangelho. E continuamos nos indignando com aquilo que, de fato, fere a fé cristã, fere os nossos princípios. Né? Nunca duvide do que o diabo pode fazer para angariar a sua alma, para te prender nos laços terríveis dele. Ele fará qualquer coisa a fim de introduzir o erro e explorar o fervor religioso naquilo que se enquadra ou que não se enquadra com a verdadeira e autêntica espiritualidade cristã. Há cultos aí que parecem mais cultos ao diabo, onde ele se manifesta, onde ele tem palavra, onde ele fala, e a palavra de Deus fica fechada. É preciso nos indignarmos com isso, e mais do que indignar, a Bíblia diz, no versículo de número 18, que Paulo, ele então voltou-se para o espírito maligno, não é? E disse: em nome de Jesus Cristo, eu ordeno que você saia dela. Em nome de Jesus, é o que o apóstolo Paulo diz. Né?
Ele repreendeu o espírito que atuava naquela mulher. É interessante, pela palavra de Deus, que o Senhor Jesus, Ele nos deu autoridade sobre as forças do inimigo. Diz Jesus no Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 19. E eu lhes dei autoridade sobre as forças do inimigo para andar entre serpentes e escorpiões e para esmagá-los. Nada fará mal a vocês. Você crê nisso? Nada fará mal a vocês. O Senhor te deu autoridade em nome do Senhor Jesus. Aliás, sobre o nome de Jesus, é interessante também percebermos o que a palavra de Deus diz sobre esse nome tremendo. Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versículo 9, ele diz: por isso Deus o exaltou à mais alta posição, ele deu o nome que está acima de todo nome. O nome de Jesus é poderoso. O nome do Senhor Jesus tem poder. Mas é claro que não é só recitar o nome dele, mas é viver a vida de Deus em nós, assim como o apóstolo Paulo tinha essa vivência. A Bíblia fala dos filhos de Cefa aí mesmo no livro de Atos. A Bíblia diz que esses homens viram Paulo expulsar demônios e depois eles mesmos, diante de uma situação também parecida, eles disseram: em nome do Deus a que Paulo prega, nós mandamos você embora. E o próprio espírito maligno na boca daquelas pessoas disseram para eles: nós sabemos, nós conhecemos o Senhor Jesus e nós conhecemos Paulo, mas vocês quem são? Vocês quem são? Quem é você em Cristo? Você é filho de Deus. Você é lavado pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Você é selado, marcado pelo Santo Espírito de Deus. Por isso, nós precisamos nos indignar. E muitas vezes não deixar dentro da nossa casa, entrar na nossa casa, por essa telinha que talvez você está me vendo agora, se você fez aí a conexão do celular ou do computador com a TV. Pode ser um cano de esgoto que está entrando dentro da sua casa todos os dias, trazendo para você modelos, tipos de vida que não nos servem de maneira nenhuma. Esse tempo é um tempo em que, inclusive, muitos canais aí de canal fechado, né, e Netflix, não sei mais o quê, estão liberando tudo aí para as pessoas verem, né? Na verdade, eles estão querendo te viciar, eles estão te cevando, né? Eles abrem os canais de esporte, passam o título antigo. Outro dia passou até lá o 2013, a final da Libertadores, aquela maravilha que foi, né? E você vê que eles estão tão sem assunto que eles estão até passando o jogo do Galo de novo aí para o povo ver, né? Mas eles estão querendo te pegar. E filme de terror, e filme de trem ruim, e filme de adultério, e filme de padrões que não nos servem. Querido, isso é artimanha de Satanás para te pegar. Isso é artimanha do diabo para você cair. Você precisa se indignar e repreender. E no caso da televisão, você deve ter aí um controlezinho, que você pode repreender em nome de Jesus, mudando o canal, ou quem sabe desligando. Ou colocando outra coisa da própria internet. Muitas igrejas têm disponibilizado vídeos abençoados, abençoadores, não é? E você pode ver e reter o que é bom, em nome de Jesus. Irmãos, nós estamos vivendo dias difíceis, dificílimos, quando o mal está imperando no mundo. Nas grandes cidades, como Rio, São Paulo, Belo Horizonte, Recife, enfim, outras grandes e até médias. Na verdade, o narcotráfico ele está no Brasil todo, até nas pequenas cidades, mas nas grandes cidades já alcançou uma organização tremenda. Há lugares dominados, por exemplo, pelo tráfico de drogas, e eu diria pelo pecado de modo geral, que nem a polícia entra. Nem a polícia entra.
Isso é, de fato, um domínio de Satanás na vida das pessoas. Mas o que nós podemos fazer como igreja? O que acontece quando nós nos indignamos com o poder de Deus? Uma coisa certa eu quero que você guarde no seu coração: a vitória do povo de Deus, ela é certa. O time do Senhor é o único time que entra em campo já sabendo que vai sair dele vencedor. Pode sofrer, pode tomar pancada, não é assim? Mas ele é vencedor em nome do Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz que nós somos de Deus e o maligno não nos toca. Vá com essa força. Porque quando nós indignamos, nós podemos sofrer as consequências dessa indignação. Né? Se você voltar aí a sua Bíblia uma página para o capítulo de número 16, nós temos aí alguns fatos que aconteceram, né, com o apóstolo Paulo e Silas. Esse fato, né, contado aí nesse capítulo 16, nós temos a conversão de Lídia, não é? Foi antes da moça adivinhadora. Por causa dessa libertação dessa moça que tinha um espírito que adivinhava. Veja que esse negócio de adivinhar, de horóscopo, isso não é de hoje. Sempre existiu essas papiadas e o povo sempre gostou disso. Né? Eu fico indignado, por exemplo, com pessoas usando o próprio nome do Evangelho que diz adivinhar as coisas. Não é? E tantas pessoas vão atrás daquilo. Venham aqui, até nos jornais nós vemos muitas vezes classificados. Venham aqui que o pastor fulano vai revelar o que está oculto. E ele vai desfazer aqui. Irmãos, isso é mentira, isso é pecado. A palavra de Deus diz que nós não devemos consultar adivinhador de maneira nenhuma, nem mesmo aqueles que estão por trás de um terno, de uma gravata, se dizendo cristãos, se escondendo atrás da Bíblia, para a sua própria condenação. Absolutamente. O apóstolo Paulo, quando liberta aquela mulher, você acha que o povo ficou feliz? Não. No versículo 19 aí, do capítulo 16, que é o mesmo que lemos, diz assim: quando os donos da jovem, ou seja, ela tinha os agentes, viram que se havia desfeito a esperança do lucro deles, ou seja, ela adivinhava para ganhar dinheiro. Eles agarraram Paulo e Silas e os arrastaram para a praça, à presença das autoridades. Então, olha aqui para mim, em nome de Jesus. Quando nós nos indignamos, nos lançamos contra o poder de Deus, pode ser que nós soframos consequências na nossa própria vida. Pode ser. Não é? Pode ser. A multidão se levanta, no verso 22, vai contra eles, rasgam as roupas deles e mandam açoitá-los com varas. Né? E depois de darem muitos açoites, Paulo e Silas foram colocados na prisão. Você conhece essa história. Talvez você não sabia que eles tinham sido presos por isso. Mas foi exatamente por isso que eles foram presos. E ali na prisão, Paulo e Silas agora estão realmente machucados, não é? Com os pés no tronco, diz o verso 24. Os outros presos estão ali com eles. Mas o que eles fazem? A Bíblia diz no verso 25, por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam ao Senhor. Se você numa condição dessa, você também oraria e cantaria? Todo machucado. Eu não sei se você já tomou surra de vara. Eu já. Pouca, mas já. Minha mãe, às vezes, mandava a gente buscar a vara ainda. Vai lá e busca a vara. Se trouxesse uma muito fininha, apanhava com ela e ainda tinha que buscar outra. O sistema era bruto. Paulo está ali todo machucado, com varada, com os vergões no corpo.
Mas ele cantava e orava. Que coisa tremenda. O louvor liberta e é verdade. Não há poder maligno que suporta o poder do louvor e da adoração. Aí a Bíblia diz, essa expressão que eu amo sempre, olha aí no versículo 26 da sua Bíblia, começa com essa expressão tão linda, né? De repente, sobreveio um terremoto que sacudiu os alicerces da prisão, todas as portas se abriram e as correntes de todos os presos foram soltas. Olha aqui para mim. Coloque esse de repente no início da sua vida. Eu não sei o que você pode estar passando agora. Eu não sei que tipo de prisão você pode estar vivendo, além dessa prisão física de estar dentro de casa, né? O que você tem feito? Reclamado? O que você tem feito? Descabelado porque as crianças estão em casa? O que você tem feito? Muitos estão trabalhando muito em casa, né? E às vezes trabalha mais agora, os professores, por exemplo, né? Às vezes estão trabalhando mais agora porque tem que fazer coisa, mandar, fazer videozinho, mandar lição para as crianças em casa, etc. Eu quero dizer que o de repente de Deus na sua vida pode acontecer hoje, inclusive. A Bíblia diz, de repente, teve um terremoto. E às vezes precisa acontecer um terremoto na nossa vida para as coisas irem para o lugar certo. Deus precisa tirar muitas vezes o nosso chão para reconstruir tudo aquilo que Ele quer construir na nossa vida. Aproveite esse tempo como um tempo da reconstrução de Deus. O resto da história você já sabe. O carcereiro, que certamente morava ali próximo da prisão, já era meia-noite, ele vem correndo e quando vê os portões da prisão abertos e não vê nenhum dos presos, ele pega a sua espada e ele então tenta se matar. No verso 27 diz que ele ia se suicidar, porque certamente a responsabilidade sobre aqueles presos era muito grande. Mas Deus tinha um propósito na vida daquele homem. Talvez aquele homem nunca iria num culto que Paulo estivesse pregando. Talvez aquele homem jamais tivesse um encontro com Cristo. Mas precisava de alguém ir ali na cadeia, ficar preso, para que ele conhecesse o amor de Cristo. E esse homem faz essa pergunta interessantíssima a Paulo e Silas, não é? Porque quando ele quer se matar, Paulo e Silas diz assim para ele, não te faças nenhum mal, porque todos nós estamos aqui. E ele então pediu luz, entrou para dentro, né? E pergunta no verso 30 do capítulo 16. A pergunta do carcereiro é, senhores, o que eu devo fazer para ser salvo? Que pergunta interessante. Afinal, quem estava livre era o carcereiro. Os outros todos estavam presos. Mas aquele que estava livre é que pergunta agora para quem está preso, o que eu preciso fazer para ser salvo? E a resposta de Paulo, no versículo 31, emblemática, abençoada, abençoadora, que mostra o plano de Deus de agir também nas nossas casas. Paulo responde, creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo você e as pessoas da sua casa, você e as pessoas da sua família. Veja que o plano de Deus, o propósito de Deus é salvar a sua família, é atuar na sua casa, porque é o mesmo lugar onde Satanás quer atuar, é onde Deus quer fazer também o trono dele, o lugar da habitação dele, no seu lar, na sua casa, no seio da sua família. Creia no Senhor Jesus. Essa é a melhor maneira de expulsar demônio de alguém. Tem muita gente brincando com coisa séria por aí. Faz sessão do descarrego toda semana, marca um dia da semana, geralmente sexta-feira, para ser o dia da libertação, para ser o dia disso e daquilo. Estão brincando com coisa séria. Porque a Bíblia diz que quando o espírito maligno ele sai de uma pessoa, ele anda por lugares áridos buscando repouso, mas como não encontra, ele volta para aquela casa de onde saiu e diz, voltarei para a casa de onde saí, e volta e a encontra vazia, varrida e enfeitada.
E segundo a palavra do próprio Jesus, ele traz com ele 7 outros demônios piores do que ele. A verdadeira libertação é crer no Senhor Jesus Cristo e levar esse evangelho a todas as pessoas da família. É uma libertação que acontece uma vez, para sempre, no nome de Jesus. No nome de Jesus. E o que acontece? Aqueles dois homens recebem uma grande acusação. Depois eles são soltos da prisão e chegam no lugar chamado Tessalônica. Olha aí na sua Bíblia o capítulo 17 agora, 17. O versículo é o versículo 6. Novamente Paulo chega em Tessalônica, ali tem um sujeito chamado Jason. Paulo vai para a casa dele. Vejam que a casa é a estratégia do Novo Testamento para a implantação de igreja. É a casa. Não é à toa que os pequenos grupos familiares da igreja se reúnem em casa. E aqui na primeira igreja estamos nos reunindo, entre aspas, mesmo virtualmente. Mesmo virtualmente. Né? Mas, novamente, eles são presos, novamente eles causam tumulto. Mas olha que versículo lindo, versículo 6. Do capítulo 17. Né? Esses que têm alvoroçado o mundo chegaram também até aqui. É assim que eles são recebidos na cidade de Tessalônica. 2 homens. Não é uma igreja de 500 membros, 1.000, 5.000, 10.000, 80.000 membros. São 2 homens que estão alvoroçando o mundo. E por quê? Porque se indignaram. Porque se indignaram em ver as cidades entregues ao domínio de Satanás. Porque se indignaram e repreenderam a ação do inimigo ali naqueles lugares. E é interessante que a indignação de Paulo não acaba. Ainda aí no capítulo 17, agora no versículo 16, olha comigo o que a palavra de Deus nos diz, né? Enquanto Paulo esperava em Atenas, né, ele ficou indignado ao ver que a cidade estava cheia de ídolos. Ele se indignava com essas coisas. Ele não via essas coisas e achava natural. Ele não achava que isso era da cultura, mas ele se indignava. Ele diz, não pode ser desse jeito. Você também precisa se indignar. Há algum parente seu que ainda não conhece Jesus? Você precisa se indignar e levar Jesus para ele. Há algum parente seu que ainda está preso na idolatria, na falta de Deus, em costumes que não servem para nada? Você precisa se indignar. A palavra de hoje, querido, nos ensina que, como igreja, nesse tempo, nós precisamos nos indignar. Nos indignar com um sistema maligno e mundano. Nos indignar com coisas que não são do Senhor. E eu quero te convidar hoje a ser um indignado por Jesus. A não aceitar a ingerência do mal sobre sua vida. E quero te convidar principalmente a tomar uma decisão por Cristo, para que você seja salvo e seja um canal de bênção para a sua família. Olha aqui para mim, querido, em nome de Jesus. É o Senhor que te chama hoje. Talvez muitas coisas não tenham acontecido na sua vida, porque há forças malignas que estão atuando aí na sua vida, na sua família. Eu quero dizer em nome do Senhor Jesus, que você agora pode colocar a sua família diante do Senhor. Talvez nada dá certo para você. Talvez é porque você ou algum ente querido seu, algum conhecido seu está dando ouvido à voz de Satanás que parece ser verdade. Satanás não vem com uma mentira direta sobre nós, não. Porque ele sabe que se ele vier com uma mentira direta sobre nós, nós vamos realmente repudiar. Mas ele vem muitas vezes com a palavra mansa, como foi a Jesus, né? Na tentação do deserto.
Esses que estão anunciando são servos de Deus. Paulo e Silas poderiam dizer, olha, essa menina sabe tudo, nós somos mesmos. Quantos de nós nos rendemos à bajulação? Mas Paulo, com discernimento espiritual, ele diz, em nome de Jesus Cristo eu te ordeno que saia dela. A bajulação, muitas vezes, é também uma das maneiras de Satanás usar contra a nossa vida. Você conhece alguém que talvez está debaixo de um domínio espiritual? Coloque essa pessoa no altar do Senhor agora. Feche seus olhos aí, eu quero orar por você e te ajudar a orar por esta pessoa. No nome de Jesus. Você agora está em casa. Talvez há algo aí na sua casa que foi consagrado a algum culto que não seja o culto ao verdadeiro Deus. Em nome de Jesus, se o Espírito Santo tiver trazer luz sobre isso, coloque diante de Deus em nome do Senhor Jesus. O Senhor quer trazer limpeza para o seu lar. Esse é um tempo de nós também realmente consagrarmos a nossa casa ao Senhor. A sua televisão é consagrada? O seu computador? O seu aparelho de celular é consagrado ao Senhor? Ele é santo também? Pois ele precisa ser. A sua casa está consagrada ao Senhor? Você ora pelas pessoas da sua casa? Você que é pai e mãe, ora pelos seus filhos? Pois eu quero te convidar a orar pelos seus filhos, a orar nos seus filhos e a orar com os seus filhos. No nome de Jesus. Nós precisamos fazer isso. Eu, como pai, preciso fazer isso ainda mais. Eu faço pouco. E quando eu estou falando para mim mesmo. Vamos consagrar nossas vidas ao Senhor. Vamos consagrar nosso lar ao Senhor. E que no nome de Jesus, quando pudermos, quando as coisas voltarem ao normal, que a sua casa seja uma igreja do Deus vivo. Que a sua casa deixe de ser um lugar de ação do inimigo para ser lugar da ação do Espírito Santo de Deus. Vamos orar sobre isso? Pai querido, em nome de Jesus, nós consagramos as casas ao Senhor agora. Colocamos cada irmão, cada irmã, cada pessoa que está assistindo agora. A cada lugar onde a minha voz está chegando agora. Nós consagramos a Ti. E mandamos embora tudo aquilo que não presta. Tudo aquilo que não pertence ao Senhor. Que o Pai que esteja trazendo discórdia. Que esteja trazendo briga, difamação, inveja. Que no nome do Senhor Jesus caia por terra agora. E todo espírito que não provém do Senhor, que, ó Deus, possa ir para o lugar para onde o Senhor mesmo ordenar. E que o Senhor traga libertação para as casas agora. E que em cada casa que nos assiste, nesse momento, possa também fazer como aquele carcereiro, ali em Filipos, que diante do apelo do apóstolo Paulo, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Que também creiam todos, consagrem-se todos ao Senhor e que as nossas casas sejam igrejas do Senhor. Sabemos que na casa do carcereiro nasceu a igreja de Filipos. Que em cada casa, de cada família, que nos vê agora e nos ouve, seja também santuário do Senhor, seja casa de Deus, sejam templos do Espírito Santo. Em nome de Jesus Cristo nós oramos. Amém e amém. Graças a Deus. Que Deus abençoe a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus por isso, graças a Deus pela sua vida, em nome de Jesus.